nossas calorosas boas-vindas a vocês que estão participando desse evento. E hoje quem vai apresentar é a nossa querida Shanta. Então, o tema de hoje é a felicidade. Então, a primeira é a famosa palestra do Bahá'í em Paris, número 35. Eu selecionei algumas partes. E nessa palestra ele fala sobre a felicidade e a tristeza. Neste mundo, somos influenciados por dois sentimentos, felicidade e tristeza. A felicidade nos dá asas. Nos tempos de felicidade, nossa energia é mais vital, nosso intelecto mais lúcido e nossa compreensão menos obscurecida. Parecemos mais capazes de enfrentar o mundo e de encontrar nossa esfera de utilidade. Mas quando a tristeza nos visita, ficamos fracos. Nossa força nos abandona, nossa compreensão é vaga e nossa inteligência embaraçada. As realidades da vida parecem burlar nossa percepção e os olhos dos nossos espíritos deixam de descobrir os mistérios sagrados e nos tornamos mesmo como seres mortos. Nós, como seres humanos, temos tido essa experiência. Eu, com certeza, percebo isso em mim, né? Quanto mais eu tenho energia, eu consigo pensar melhor, entender melhor se eu estou feliz. E o contrário quando estou triste. Então, aqui a gente já vê como a felicidade é essencial, fundamental. É interessante porque eu acho que o pensamento do mundo hoje não é no sentido da felicidade ser algo essencial para a realização humana, mas de ser um ideal ou de ser um sentimento passageiro de prazer, de diversão. Mas se a gente olhar isso aqui, a gente percebe que realmente a felicidade é essencial para que o ser humano se realize como tal e prospere, e que para que a sociedade prospere, porque para prosperar, nos realizarmos nossos potenciais, nós necessitamos de energia, vitalidade, o intelecto, a compreensão. Então a felicidade se torna realmente essencial para o ser humano. Então, nos textos, vamos ver de onde vem essa felicidade, como alcançar a felicidade e o que evitar para coisas que podem nos trazer a tristeza e nos afastar da felicidade. Nenhum ser humano é insensível a essas duas influências, mas toda aflição e toda tristeza existentes provém do mundo da matéria. O mundo espiritual concede sempre felicidade. Se sofremos, isso é o resultado das coisas materiais e todas as provações e perturbações deste mundo de ilusão. Então, de onde vem a felicidade? Vem do espírito, da vida espiritual. De onde vem a tristeza? Do mundo da matéria, de todas as coisas materiais. E a Abdu'l-Bahá dá alguns exemplos em seguida, que eu não incluí, mas, por exemplo, uma pessoa que perde seu emprego, um fazendeiro que perde a sua colheita, vai encontrar a infelicidade. Porque enquanto a gente está nessa forma material, a gente tem necessidade de coisas materiais para a nossa sobrevivência e também, muitas vezes, a gente tem desejo por coisas materiais. E então a gente está numa posição de fragilidade, em que essas coisas materiais nos faltando, não somente nos faltando, mas de qualquer maneira influenciando, tendo um poder de influência sobre nós, nos deixam vulneráveis à infelicidade. Mas o mundo espiritual concede sempre a felicidade. Então nós vamos ver mais sobre isso. As provações que perseguem todos os nossos passos, que toda nossa aflição, sofrimento, vergonha e dor nascem do mundo da matéria, enquanto que o reino espiritual nunca gera tristeza,
Um homem, vivendo com seus pensamentos nesse reino, conhece felicidade perpétua. Não escapa aos males aos quais todo ser humano está sujeito, mas eles tocam apenas a superfície de sua vida, as profundezas são calmas e serenas. Então, se a infelicidade, a tristeza vem do mundo material e a felicidade vem do mundo material, um ser humano que conseguir, embora esteja vivendo uma existência material, estar sempre com pensamento no reino espiritual, sempre ligado ao reino espiritual, conhece a felicidade perpétua. Ele vai estar sempre feliz, independente das circunstâncias. Então, ele pode adoecer, ele pode perder o seu emprego, ele pode perder a sua colheita, se ele for um fazendeiro, mas serão simplesmente, eu não sei, é interessante tentar refletir o que significa isso, que eles tocam apenas a superfície da sua vida, as profundezas serão calmas e serenas. Eu já ouvi comparado ao mar, né? Onde você tem ondas altas na superfície, mas a profundeza é calma. Mas eu sempre me lembro, tem uma foto muito tocante, acredito que vocês já devem ter visto também, de Duas Mãos da Causa. Aquela foto é muito comovente, porque eles estão sendo torturados e tiraram aquela foto porque era impressionante aquela calma, aquela serenidade, aquela tranquilidade completa. Quer dizer, você olha para o rosto deles e a sensação que se tem é que realmente eles não estão nesse mundo material. Então, aquele sofrimento que eles estavam passando não os afetava. Eles afetavam de certa forma, por exemplo, eles estavam acorrentados, não podiam levantar e sair andando, mas não afetava as suas almas, não afetava a sua felicidade espiritual. E nós vemos tantos exemplos também dos mártires, né? Que inclusive tem casos que contam que não sentiram dor quando estavam sendo chicoteados, torturados, até da dor física eles foram libertados. Mas mesmo que sentissem a dor física, a sua alma não é atingida por isso, porque está totalmente voltada para o mundo espiritual. Quando nossos pensamentos estiverem cheios das amarguras deste mundo, volvamos nossos olhos para a doçura da compaixão de Deus, e Ele nos enviará a calma celestial. Se estivermos presos ao mundo da matéria, nosso espírito pode elevar-se aos céus e seremos, em verdade, livres. Quando nossos dias estiverem se aproximando de seu fim, pensemos nos mundos eternos e ficaremos cheios de felicidade. Então, vejam, já que o mundo material nos traz infelicidade, nos traz tristeza, e o mundo espiritual nos traz felicidade, a solução para os momentos de tristeza, de infelicidade, é sempre se voltar para o mundo espiritual. Então, isso vem como um bálsamo que cura a alma, que nos liberta daquela amarra de infelicidade quando nos voltamos ao mundo espiritual, através da oração, através da leitura dos escritos, através de simplesmente voltarmos o nosso pensamento para o espírito, nos sentimos libertados, somos libertados desse mundo de tristeza, de provações. Inclusive, quando estivermos nos aproximando de ir para o reino espiritual, muitas vezes nós podemos estar em circunstâncias muito difíceis em termos físicos, né? Doentes, com dores, ou sozinhos, desamparados. Muitas situações difíceis podem acontecer no fim da vida de uma pessoa, mas nós nos voltamos, pensamos nos mundos eternos, pensamos no maravilhoso destino espiritual que aguarda as almas e ficamos cheios de felicidade.
Então, aqui um aviso, né, um alerta de Abdu'l-Bahá. No futuro, a moralidade degenerará em grau extremo. É essencial que as crianças sejam educadas na conduta Bahá'í, para que possam encontrar felicidade, tanto neste mundo como no vindouro. Se assim não for, serão assediadas por tristezas e tribulações, pois a felicidade humana está alicerçada no comportamento espiritual. Então, essa última frase aqui resume, sintetiza tudo isso que a gente tem visto. É a espiritualidade, é o comportamento espiritual, que é o alicerce, a base da felicidade humana. Quando a gente olha a humanidade hoje, realmente é lamentável. É lamentável ver as pessoas buscando felicidade de todas as maneiras erradas, buscando na matéria, de alguma forma ou de outra. É uma busca que só pode levar à infelicidade, só pode levar ao objeto contrário de busca, né? E as crianças, claro que têm que ser muito bem educadas e preparadas para, diante desse mundo, saberem onde buscar de fato a felicidade e se voltarem sempre para o reino espiritual e o comportamento espiritual. Então, o comportamento implica as ações espirituais. Nós vimos antes, falamos sobre oração, leitura dos escritos, pensamentos espirituais. Evidentemente, tudo isso tem que se refletir em um comportamento espiritual, um comportamento de obediência às leis e princípios divinos. O propósito primário, o objetivo fundamental de revelarem-se poderosas leis e estabelecerem-se grandes princípios e instituições que tratam de cada aspecto da civilização é a felicidade humana. E a felicidade humana consiste apenas em ser atraído para mais perto do limiar de Deus Todo-Poderoso e em assegurar a paz e o bem-estar de cada membro individual da raça humana, eminentes e humildes igualmente, e os instrumentos supremos para a realização destes dois objetivos são as excelentes qualidades com as quais a humanidade tem sido dotada, né? Esse livro, O Segredo da Civilização Divina, onde Abdu'l-Bahá faz recomendações anonimamente, né, sem se identificar, para o Shah da Pérsia, que estava querendo renovar, modernizar o Irã. Abdu'l-Bahá associa a felicidade com os princípios, os grandes princípios e instituições de que tratam de cada aspecto da civilização. Então, por que o ser humano constrói a civilização? Porque nós saímos da barbárie e tentamos civilizar cada vez mais. Em última instância, o objetivo é a felicidade humana. É interessante porque parece contraditório com o que nós acabamos de ver, porque nós vimos que o mundo material traz tristeza, né? Traz tristeza porque nós somos vulneráveis diante dele. Então, ele traz tristeza à medida que nós somos apegados ao mundo material. Se nós vivemos no mundo material, mas sempre voltados para o espírito, então não somos afetados por essa tristeza. Mas, ao mesmo tempo, há um esforço da civilização que é um esforço material em prol da felicidade humana. Mas em que consiste a felicidade humana? A felicidade humana consiste apenas em ser atraído para mais perto do limiar de Deus Todo-Poderoso, em assegurar a paz e o bem-estar de cada membro individual da raça humana. Então, a civilização existe para a felicidade humana. E a felicidade humana é ser atraído mais para perto do limiar de Deus Todo-Poderoso. Então, a consequência lógica, a conclusão, seria que a civilização deve ser voltada
para atrair o homem a Deus. Esse deve ser o objetivo da civilização. Uma civilização alicerçada em ensinamentos divinos e cujo resultado é aproximar o homem de Deus. Se a civilização não aproxima o homem de Deus, então não está cumprindo a sua felicidade. É a civilização que a sua finalidade, né? O seu objetivo. É a civilização que a gente vê hoje, né? Muito civilizados, em certo sentido, nós estamos muito sofisticados, afastados da vida primitiva, e, no entanto, essa civilização não nos traz felicidade. Traz sofrimento, guerra, pobreza, porque é uma civilização que, embora almeja a felicidade, almeja através da matéria voltada para si mesma, né? É como se alcançar cada vez mais descobertas materiais, produtos materiais, como se enfurnar cada vez na matéria pudesse trazer a felicidade. E, na verdade, é o contrário. Voltar-se a Deus traz a felicidade. Então, esse que é o princípio da verdadeira civilização, da civilização divina, trazida e construída a partir dos ensinamentos dos manifestantes divinos. Ó Assembleia do Reino de Abha, 2 chamados ao êxito e à prosperidade estão a erguer-se das alturas da felicidade do gênero humano. Um é o chamado da civilização do progresso do mundo material. Este concerne ao mundo dos fenômenos, promove os princípios das conquistas materiais e é o que treina a humanidade para as realizações no plano físico. Então, aqui Abdu'l-Bahá novamente nos fala de 2 chamados para o êxito e a prosperidade e a felicidade. Um é físico, um é através da civilização. É claro que esses textos aqui, a gente poderia passar uma semana lendo um texto e falando dele. O significado é infinito, né? O significado dos textos sagrados é infinito. Mas a gente está só pontuando para construir uma ideia de diferentes ângulos que os escritos tratam do tema da felicidade. O outro, então, o primeiro chamado é o chamado da civilização, que é um chamado para a felicidade humana. O outro é um chamado que procede de Deus, que comove a alma, cujos ensinamentos espirituais são salvaguardas da glória, da felicidade e da iluminação eternas do mundo da humanidade, e que fazem com que os atributos da mercê sejam revelados no mundo humano e na vida vindoura. Todavia, enquanto as conquistas materiais, as realizações no plano físico e as virtudes humanas não forem reforçadas por perfeições espirituais, por qualidades luminosas e características misericordiosas, nenhum fruto, nenhum resultado delas advirá, e tampouco se alcançará a meta suprema, a felicidade do gênero humano. Ou seja, a civilização é voltada para a felicidade. Esse é um chamado. O outro chamado é o que procede de Deus, ensinamentos que vêm do mensageiro, que nos chama também a felicidade. Mas a felicidade só pode ser alcançada... existe sim a felicidade que independe do meio material, né? Daquela alma desprendida, como nós vimos, né? Com Radia Kund, Radianim, os mártires, tantas pessoas santas que nós temos na fé, que transcenderam a matéria e encontraram uma felicidade puramente espiritual. Mas existe também uma felicidade... a civilização também pode contribuir para a felicidade humana nesse plano, mas somente se ela for iluminada pela espiritualidade, se ela estiver em consonância com a espiritualidade, então a civilização pode ser um instrumento
para a felicidade do ser humano. E, novamente, o que significa felicidade, que nós vimos na outra citação? Significa a aproximação de Deus. Então, uma civilização que é infundida com espiritualidade, que está ligada aos ensinamentos divinos, ela se torna um instrumento para aproximar o ser humano de Deus. O ser humano civilizado, espiritualizado, ele tem os meios para se tornar um ser mais refinado, mais espiritualizado, mais libertado de suas limitações materiais. Pois se, por um lado, os avanços materiais e o desenvolvimento do mundo físico engendram prosperidade, a qual manifesta com requinte seus objetivos definidos, por outro lado, há perigos, calamidades terríveis e aflições violentas iminentes, né? Então, a civilização material, a gente tem outra citação falando que a civilização, se levada ao excesso, né, leva à destruição, à calamidade. E a civilização material contém esses perigos, né? A gente pode, Abdu'l-Bahá mesmo fala, você pode, por exemplo, criar bombas, criar meios de destruição do ser humano com a civilização puramente material. Então, ela só conduz realmente à felicidade humana quando voltada para os ensinamentos divinos, para os manifestantes de Deus, para a espiritualidade. É certo que a mais elevada distinção do homem é ser humilde e obediente a Deus, a seu Deus, que a sua maior glória, sua mais exaltada posição e honra dependem de sua estreita observância aos comandos e proibições divinas. A religião é a luz do mundo e o progresso, realização e felicidade do homem resultam da obediência às leis registradas nos livros sagrados. Em resumo, é demonstrável que, nesta vida, a mais poderosa das estruturas, quer externa ou internamente, a mais solidamente estabelecida, a mais duradoura, que mantém guarda sobre o mundo, que assegura tanto as perfeições espirituais como as materiais da humanidade, a que protege a felicidade e a civilização da sociedade é a religião. Então, nós temos esse movimento da humanidade com o propósito de promover a felicidade humana, que é a civilização. Esse movimento pode levar à felicidade humana, pode levar também à destruição, ao sofrimento, ao apego à matéria, a tudo que traz infelicidade. O que vai ser o diferencial entre uma civilização que leva, em última instância, à infelicidade e à destruição, e uma que leva à construção e à felicidade, é a religião. A verdadeira religião, é claro, a religião, a ligação com Deus e a realização dos mandamentos divinos, a obediência, né? A religião é a luz do mundo e o progresso, a realização e felicidade do homem resultam da obediência às leis registradas nos livros sagrados. Progresso e realização, eu acho que são universalmente, ou quase, enfim, associados à ideia de civilização. Felicidade talvez nem tanto, mas nós vimos como Abdu'l-Bahá associa a felicidade. Então, acho que outra maneira possível de ler isso seria que a religião é a luz do mundo e a civilização do homem resulta na obediência, né? A verdadeira civilização vem da obediência às leis divinas. Toda alma imperfeita concentra-se em si mesma e pensa somente no próprio bem. Mas à medida que seus pensamentos se expandem um pouco, começa a pensar no bem-estar e no conforto da família. Se suas ideias alargarem-se ainda mais, ela terá como objetivo a felicidade dos concidadãos. E se ampliarem-se mais ainda
passará a pensar na glória de sua terra e de sua raça. Porém, quando as ideias e as perspectivas alcançam o máximo grau de expansão e atingem a etapa da perfeição, então a alma se interessará pelo enaltecimento da humanidade. Daí ela desejará o bem de todos os homens e procurará a felicidade e a prosperidade de todas as terras. Isso é indício da perfeição. Ou seja, o conceito, a noção de felicidade e a felicidade que se busca na prática se ampliam à medida que o ser humano se aperfeiçoa. Então, existe aquele pensamento egocêntrico, que é o pensamento da criança pequena, né? Então, ela tem o brinquedinho dela. Se você der o brinquedo, imediatamente ela começa a rir. Você tira, ela chora. Você dá de novo, ela ri de novo. É uma reação a um desejo totalmente egocêntrico. E a felicidade da criança a concepção de felicidade ou a experiência de felicidade que nós podemos ter no início da nossa vida, quando estamos iniciando nosso desenvolvimento. À medida que o ser humano vai progredindo, aqui não está em relação a idades, tá? E eu não estou dizendo que seja necessariamente assim, claro que não, mas a gente pode talvez encontrar um paralelo aí, né? Porque uma criança, depois de um tempo, ela começa a perceber, ela começa a ter mais noção da felicidade do outro, se preocupar com a sua família. A criança chega para a mãe, você está triste, vê a mãe muito séria, acha que a mãe está triste. Ela começa, muito cedo ainda, a perceber que existem emoções em outras pessoas, e a se preocupar-se com isso. Então, de certa forma, está se preocupando com a felicidade da família dela, do entorno dela. Esse progresso deve idealmente levar à preocupação, a busca do que leva à perfeição, ao enaltecimento, à felicidade de toda a humanidade. Seja sua vista, que sua vista tenha uma abrangência global, total, como dizem os escritos. Então, isso é indício da perfeição. O ser humano que busca a felicidade não só de si, da sua família, dos seus conterrâneos, mas do mundo e trabalha para isso, ele está no caminho da perfeição humana. Ó servo do Senhor, não pronuncies palavra alguma sobre política. Tua tarefa diz respeito à vida da alma, pois é o que conduz verdadeiramente à felicidade do homem no mundo de Deus. A não ser que seja para elogiá-los, não faças menção alguma dos reis e dos governos mundanos da terra. Em vez disso, restringe as palavras à difusão das jubilosas novas do reino de Deus e à demonstração da influência da palavra de Deus e da santidade da causa de Deus. Fala tu da felicidade infindável, de deleites espirituais e qualidades divinas, e de como o sol da verdade ergueu-se acima dos horizontes da terra. Fala do sopro do espírito da vida no corpo do mundo. Ou seja, nós como Baha'is, nós somos instruídos a não nos voltarmos para a política do mundo, né? As questões políticas, os líderes políticos. Essencialmente, a felicidade humana não está aí. Né? Nossa tarefa de promover a felicidade humana se traduz numa tarefa de chamar o ser humano para o espírito, para o espiritual, para o reino de Deus, para o ensinamento divino que foi trazido nessa era. É nesse ensinamento do manifestante da era, e hoje, no dia de Deus, né, dessa era sublime e suprema, que está o fundamento da felicidade humana. Então, o nosso papel é transmitir esse ensinamento. Quando ensinamos, estamos contribuindo para essa felicidade verdadeira e eterna do ser humano. Estamos mostrando para a humanidade o caminho de encontrar essa felicidade, tanto individual como coletivamente.
Imagine que nós estamos num mundo cheio de seres humanos cuja necessidade, cujo objetivo, cuja busca é a felicidade, mas não sabem onde encontrá-la nem como. E procuram por caminhos que causam muito dano ao indivíduo e à sociedade. Então, através do ensino, nós podemos ajudar os indivíduos a encontrarem a felicidade, encontrarem o caminho da felicidade através do ensinamento do manifestante divino da nossa era e a própria humanidade a criar uma civilização divina, uma civilização que realmente cumpre o seu propósito de promover a felicidade humana. Ao ajudar as crianças através da educação, ao ajudar a humanidade em geral através do ensino a encontrar a felicidade, nós estamos abrindo a porta para eles para realizar-se como seres humanos, porque a felicidade nos dá asas, né? Nosso intelecto funciona melhor, nossa compreensão é mais precisa, nossa energia é mais vital, e o ser humano necessita disso, porque senão vive de uma forma sem realizar suas potencialidades, né? Sem a de intelectuais, físicas, energia, ela vive uma subvida, se não alcança realmente essa felicidade espiritual. Ó meus servos, não vos entristeçais se, nestes dias e neste plano terreno, coisas contrárias aos vossos desejos tiverem sido ordenadas e manifestadas por Deus, pois seguramente vos esperam dias de extasiante felicidade, de deleite espiritual. Mundos santos, espiritualmente gloriosos, se desvendarão diante de vossos olhos. Sois destinados por ele, neste mundo e no vindouro, a participar de seus benefícios, a obter um quinhão de suas alegrias, a receber uma porção de sua graça sustentadora. A cada um destes, indubitavelmente atingireis. Esse texto eu acho que é muito conhecido, é um consolo, é realmente um bálsamo ler esse texto, e nos remete ao que nós vimos antes, na própria palestra de Abdu'l-Bahá, que no momento da tristeza, no momento que a gente se sente assoberbado, sobrecarregado pelas coisas do mundo material, nos voltamos para o reino e isso nos traz a felicidade, a verdadeira felicidade espiritual. Então, sempre ocorrem coisas contrárias aos nossos desejos. Isso me faz pensar muito também na perseguição, nas guerras. Quer dizer, existem coisas na nossa vida que nos trazem sofrimento, que são contrários aos nossos desejos individualmente, mas coletivamente também. Então, nesses momentos, nós temos que voltar para o mundo espiritual e perceber que nós teremos a felicidade, o deleite celestial. É interessante aqui porque essa ideia de que o sofrimento humano terreno será compensado pelo deleite celestial, pela glória e felicidade espiritual no reino espiritual, na vida após essa, é uma ideia que já vem de outras revelações. Mas aqui Baha'u'lláh fala: sois destinados por ele, neste mundo e no vindouro, a participar de seus benefícios. Então, Baha'u'lláh vem trazer uma felicidade, não só uma promessa de felicidade no mundo vindouro, mas uma felicidade que nós somos destinados, que a humanidade, de qualquer maneira, é destinada a participar neste mundo, através da civilização divina que Baha'u'lláh traz. E isso, novamente, nos remete ao que Abdu'l-Bahá fala, que o objetivo da civilização é trazer a felicidade humana. Não é somente um pensamento de nos desligarmos do mundo material e superarmos os sofrimentos materiais através da espiritualidade e encontrarmos a felicidade em outro plano, mas também a promessa de que a própria civilização material almeja e, se alicerçando, se baseando nos ensinamentos divinos, levará também a felicidade humana neste plano.
Ao considerar o efeito da obediência às leis em vidas individuais, devemos ter em mente que o propósito desta vida é preparar a alma para a próxima. Aqui deve-se aprender a controlar e direcionar os seus impulsos animais, e não de ser o escravo deles. A vida neste mundo é uma sucessão de testes e realizações, de não se alcançar e de realizar novos progressos espirituais. Algumas vezes o caminho pode parecer muito difícil, mas pode-se testemunhar muitas vezes que a alma que obedece firmemente à lei de Bahá'u'lláh, por mais difícil que possa parecer, cresce espiritualmente, enquanto que aquela que transige a lei no interesse de sua própria aparente felicidade, vê-se que perseguiu uma quimera. Não alcança a felicidade que procurou, retarda seu progresso espiritual e muitas vezes atrai para si mesma novos problemas. Então, esse é um aviso muito forte de Shoghi Effendi, duas maneiras de se buscar a felicidade. A maneira do mundo, que é nos prazeres terrenos, a maneira que Bahá'u'lláh nos trouxe, que é através da obediência às leis de Deus. Essa é tanto no coletivo como no individual. Mas a Bahá'u'lláh fala, homem de duas visões, fecha uma vista e abre a outra, fecha uma para o mundo, tudo que nele existe, e abre a outra para a sagrada beleza do bem-amado. Então, esse caminho, não existe possibilidade de convivência entre esses dois caminhos. Não existe possibilidade de procurar a felicidade através da espiritualidade e também nos prazeres do mundo. Porque quando a gente faz isso, a gente vai em algum momento perceber que aquela felicidade que a gente buscou no mundo era uma quimera, era uma fantasia, era um oásis no deserto que não tem realidade nenhuma. E quando você chega lá, você, na verdade, vai encontrar infelicidade e vai retardar o seu progresso espiritual. Então, vamos lembrar do que diz no outro texto, que a felicidade consiste em se aproximar de Deus. Tem a palavra oculta que também fala, não te entristeça a não ser que estejas te afastando de nós, não exultes a não ser que estejas te aproximando de nós. Então, a felicidade é só essa, somente a aproximação de Deus traz felicidade. E tudo mais é ilusão, é vã fantasia, leva, na verdade, à infelicidade e à falta de espiritualidade, a novos problemas na vida de um ser humano. Dize, ó Assembleia dos governantes e dos eruditos e dos sábios, veio o dia prometido e apareceu o Senhor dos Espíritos. Regozijai-vos com grande júbilo por causa desta felicidade suprema. Dai-lhe, pois, apoio, pelo poder da sabedoria e das palavras. Assim vos ordena aquele que tem sempre proclamado, em verdade, nenhum Deus há senão eu, o onisciente, a suma sabedoria. Então, a felicidade suprema consiste nisso, consiste no fato de que nós vivemos no dia de Deus. Hoje, Deus trouxe à humanidade, com a revelação de Bahá'u'lláh, a felicidade suprema. Uma maneira, talvez, de compreender isso pode ser pela questão de que Deus realmente trouxe essa possibilidade de felicidade para a humanidade nessa revelação, de felicidade proporcionada pela civilização, felicidade como uma realidade social, o reino de Deus na Terra. Esse é o grande, ou enfim, um grande distintivo da revelação de Bahá'u'lláh. Hoje ele trouxe para a humanidade a felicidade suprema, que não existia nos tempos passados. Existia, sim, a promessa de felicidade espiritual para aqueles que se desprendessem do mundo físico e obedecessem à vontade de Deus, mas não uma felicidade coletiva e concretizada nesse reino físico. Exultai ao povo de Bahá com maior júbilo, ao vos lembrardes do dia da felicidade suprema, o dia em que a língua do ancião dos dias falou.
Então, esse dia que nós vivemos, do Ancião dos Dias, esse dia de Bahá'u'lláh, da manifestação suprema de Deus para a humanidade, é o dia da felicidade suprema. Isso me lembra também que Abdu'l-Bahá falava: sejam felizes. Se não somos felizes agora, nunca estaremos depois. Porque esse é o dia da felicidade suprema, esse é o dia em que Deus enviou a mais elevada manifestação divina à humanidade e trouxe o caminho dessa felicidade suprema para a humanidade. Então, esse é o dia de estar feliz. Não poderíamos estar felizes em outro dia senão nesse. É como se dissesse assim, se eu dissesse, eu estou com fome. E aí, mas você está com fome no dia em que mais alimentos foram trazidos. Tem um banquete à sua frente, você está com fome. Você está com fome hoje, então você nunca vai estar saciado em nenhum dia, em nenhum momento. Esse é o dia da felicidade. Se não formos felizes hoje, jamais seremos felizes. Bom, eu posso dizer que uma das coisas que me traz felicidade pessoalmente é poder ouvir apresentações como essa, né? E refletir a respeito das escrituras sagradas. Por sinal, eu aprecio bastante as reflexões e percepções da Shanta, né, sobre as escrituras sagradas. Então, isso também é uma coisa que pessoalmente me traz grande felicidade. Eu queria só compartilhar uma coisa com vocês, que foi uma coisa que você mencionou, Shanta, se você me permite. Só queria compartilhar uma foto com vocês dessas duas figuras, duas mãos da causa da fé, né, o Hadi Harun à esquerda e o Hadi Amin à direita, que estão, obviamente, na prisão. Nessa foto estão em Razvin, no Irã, e com pesadas correntes aí, seguramente bastante doloridos, né? Mas demonstrando bastante serenidade, contentamento, paz interior e até uma certa dose de alegria e desprendimento, né? E Hadi Amin, em particular, duas figuras, aliás, pelas quais eu tenho um imenso carinho, né? Muito amor e carinho pelas dessas duas figuras extraordinárias da fé. O Hadi Amin, em particular, vale a pena também refletir e estudar um pouco sobre a vida dele, porque ele era, eu não sei exatamente qual é a palavra em português, mas em inglês a gente fala trustee do Ruhollah. Ele foi, não o primeiro, mas o segundo trustee do Ruhollah, e ele passava praticamente a vida dele viajando, provavelmente sobre um burro, um cavalo, viajando de ponta a ponta no Irã, educando os amigos a respeito da lei do Ruhollah, levando cartas dos amigos para a Terra Santa e trazendo de volta da Terra Santa até o Irã epístolas de Bahá'u'lláh, de Abdu'l-Bahá para os amigos e enfrentando seguramente muitas dificuldades, digamos assim, em termos de tempo, chuva, frio, calor extremo, falta de abrigo, perigos em termos de ladrões que poderiam estar esperando à beira da estrada para roubar os seus pertences e tudo, mas sempre demonstrou grande tranquilidade, alegria e desprendimento.